Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, afinal de contas eu não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Mas vamos lá, hoje eu vou fazer uma breve retrospectiva, um balanço sobre as questões trabalhistas que impactaram as empresas no ano de 2020. Em seguida eu vou compartilhar minhas perspectivas, o que eu enxergo como tendência, como os desafios que os empresários vão enfrentar em 2021. Então, se você quiser ficar por dentro, fica comigo até o final e não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Cumprindo a minha promessa de objetividade aqui no canal, eu vou direto ao ponto, sem nenhuma enrolação. 2020 foi o ano que reforçou o fato de que as empresas efetivamente ocupam um lugar central na sociedade, trazendo a clareza de que a economia gira em torno das relações de trabalho. Isso porque, para produzir seus produtos, para oferecer seus serviços, as empresas precisam de trabalhadores. Em contrapartida, elas remuneram ele, dando renda para que eles possam consumir e aquecer o mercado. Não foi por outra razão que houveram diversas medidas trabalhistas de emergência para poder lidar com a crise trazida pela pandemia. E não se preocupa que eu não vou ficar aqui falando de número de lei, medida provisória ou outras regras em si. Eu apenas vou falar pontualmente sobre aquilo que aconteceu. A primeira medida adotada como enfrentamento à pandemia foi a previsão de mais uma modalidade de faltas justificadas, correspondentes àquelas ausências do trabalhador por observância de períodos de isolamento ou de quarentena. Depois, com a paralisação das atividades da maioria das empresas, foi necessário adotar medidas que pudessem lhe dar fôlego, que pudessem evitar o fechamento das portas dessas empresas. Foi aí que surgiram as possibilidades temporárias de antecipar feriados, antecipar férias individuais ou férias coletivas, flexibilizar regras de home office, instituir bancos de horas especial, postergar e parcelar o pagamento do FGTS referente a alguns meses, dentre outras questões que foram previstas aí para poder ajudar as empresas. No entanto, como a necessidade de afastamento social foi se prolongando por mais tempo do que o previsto, essas medidas que eu mencionei já não se mostravam mais suficientes para evitar a morte das empresas. Foi aí que surgiu a possibilidade de suspender o contrato de trabalho ou reduzir a jornada proporcionalmente ao salário, onde o governo viria pagar um benefício emergencial como uma forma de ajudar na subsistência dos trabalhadores e também na subsistência da própria empresa. Foi aí também que surgiu uma nova modalidade de garantia provisória no emprego, ligada especificamente a essas duas situações que eu falei, certo? Depois surgiu a abertura de linha de crédito para pagamento de folha de salário, adequações no calendário do E-Social, além da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, que atinge substancialmente as relações de trabalho. Todo esse contexto da pandemia, com a enxurrada de medidas emergenciais de âmbito nacional, além de outras de abrangência estadual ou local, deixaram os empresários desnorteados, sem saber ao certo como proceder, numa situação, num momento que demandava respostas rápidas para que eles pudessem se adequar às restrições impostas. Foram inúmeras normas, inúmeras possibilidades, sendo que para que cada possibilidade dessa pudesse ser considerada válida, era necessário observar uma série de requisitos, uma série de regras próprias, especiais, diferentes daquelas a que estávamos habitualmente acostumados. A opção por qualquer dessas possibilidades deveria ser pensada de forma rápida, mas também deveria ser pensada de forma estratégica, porque qualquer uma delas iria produzir efeitos ao longo do tempo, impactando diretamente na folha de pagamento, nas rotinas internas, enfim, na dinâmica da empresa. E aí criou-se um cenário dividido. De um lado ficaram as empresas que viram que não teriam condições de acompanhar tantas mudanças legislativas, muito menos compreender os reflexos, as implicações e os riscos envolvidos, optando por buscar apoio especializado para poder lhe orientar na tomada de decisão de qual a melhor medida emergencial a ser adotada para a realidade da sua empresa. E do outro lado ficaram as empresas que não buscaram apoio jurídico especializado. E aí esse segundo grupo se subdivide em três. O primeiro, daquelas empresas que se desesperaram e já desistiram do negócio de cara, encerrando suas atividades de uma vez por todas. O segundo, daquelas que mantiveram seu negócio, mas foram empurrando com a barriga, decidindo as coisas sozinhas, com base naquilo que eu via nos noticiários, sem conhecer e sem observar as especificidades de cada medida, né, a ser adotada. E um terceiro grupo que buscou o apoio apenas do contador. E aqui eu não vai nenhuma crítica para o contador, tá, gente? Ele é um profissional extremamente necessário ao desenvolvimento de qualquer atividade. Toda empresa tem que ter um contador. No entanto, existem questões específicas que
exigem uma expertise jurídica que o contador não tem, principalmente nessas questões mais novas, né, nessas inovações legislativas que envolvem interpretações de princípios de direito, de saber exatamente o entendimento, né, que vai ser adotado pelos órgãos julgadores, enfim, uma série de situações. Com base nesse contexto, as minhas perspectivas para 2021 são as seguintes, anota aí se você quiser. A primeira delas é que haverá um aumento considerável de ações na Justiça do Trabalho, seja para cobrar aquilo que foi indiscutivelmente retirado do empregado porque a empresa perdeu condições de honrar seus compromissos ou por outra razão, seja para discutir a coerência ou a justiça da medida adotada para poder preservar o emprego. E aqui vai um alerta, gente. Apesar da gente saber que na Justiça do Trabalho é possível que as partes atuem no processo sem a representação de um advogado, isso não vai ser recomendável. Por quê? Porque essas situações novas vão demandar um conhecimento jurídico aprofundado das leis, dos decretos, portarias, notas técnicas, recomendações do Ministério Público do Trabalho, dentre outras situações como entendimento de julgadores sobre essas questões novas. A outra perspectiva que eu tenho é que haverá uma forte tendência das empresas finalizarem conflitos de forma antecipada por meio de acordos, por meio de concessões mútuas, o que vai ser extremamente interessante para ambas as partes envolvidas, desde que esses acordos sejam feitos de forma segura, né, com um bom assessoramento. A terceira questão que eu vejo, o que eu enxergo, é que as micro e pequenas empresas, elas tendem a agir de uma forma mais profissionalizada, que elas vão buscar apoio jurídico consultivo e preventivo como uma forma de investir na longevidade do seu negócio, porque aí elas vão conhecer mais os riscos aos quais estão expostas e aí vão ter, com esse apoio, vão ter uma orientação nas suas tomadas de decisões de uma forma mais consciente, de uma forma mais estratégica. E isso não é uma fase, não é uma moda que vai passar depois da pandemia, até porque a gente nem sabe quando vai ser esse pós-pandemia, né? Mas é uma situação, uma necessidade, essa conscientização preventiva é uma necessidade imposta pelo mercado que está em constante transformação. Novos modelos de negócios estão surgindo, as relações de trabalho estão se modificando, trazendo problemáticas novas, e todo esse contexto inovador de reestruturação, de adaptação, exige que o empregado tenha ao seu lado alguém que entenda do assunto, que entenda das especificidades que atingem o seu negócio como uma forma de facilitar o seu relacionamento com os funcionários, com os fornecedores, parceiros, tomadores e prestadores de serviços, para que possa utilizar de uma forma inteligente as ferramentas que o direito oferece, para que o empresário possa economizar naquilo que é dispensável e investir naquilo que realmente importa para a empresa. Por fim, finalmente o fim, eu acredito que as empresas vão buscar estruturar planos de contingência, como uma forma de estar minimamente preparadas para situações inesperadas, não só como essa da pandemia que a gente ainda está vivenciando, mas outras como desastres naturais, ataques hackers, exposição na mídia com base em fatos incoerentes, inverídicos, enfim, diversas possibilidades que podem surpreender as empresas de forma negativa. O fato é, gente, que 2021 trouxe uma lição para os empresários, que eles precisam enxergar o seu negócio de uma forma mais séria, que eles precisam investir em ações preventivas, independente do porte e do tamanho da sua empresa, certo? Ou eles fazem isso, ou vocês fazem isso, ou a empresa faz isso, ou o seu tempo de vida vai ficar cada vez mais encurtado, porque o próprio mercado vai cuidar de te tirar do jogo. Bom, essa foi a breve retrospectiva que justificou as perspectivas para 2021. Então, meu objetivo foi cumprido. Agora é a sua vez. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você compartilha da mesma opinião, se tem outras perspectivas, quais são elas, eu quero conhecer você um pouquinho, tá bom? Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que eu vou trazer para vocês aqui, porque o conteúdo vai ser bem bacana e de valor. Me segue lá no Instagram também, o arroba tá aqui na descrição do vídeo, porque lá eu posto dicas práticas e bem rapidinhas que pode ajudar você no seu dia a dia, na sua empresa, tá bom? Um abraço e até a próxima!